Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Vamos continuar o nosso curso do Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo. Vamos lá, mais uma aula, e agora a gente vai abordar um assunto bastante curto, chamado abandono de cargo. Abandono de cargo está previsto nos artigos 308 a 311 da Lei 10.261, de 68, né? Vamos lá, vou tirar aqui, acabei de receber uma mensagem, Ave Maria, cobrança, rapaz, é difícil, né? Vamos lá. Primeira coisa, mesmo seguindo a orientação das outras aulas, o aluno tem que situar onde que esse assunto está localizado no Estatuto. Está no título 8, tá certo? No capítulo número 4. Nós já falamos sobre a sindicância, e nós já falamos sobre o processo de sindicância e o processo administrativo. Olha só, o legislador do Estado de São Paulo, ele quis fazer o seguinte, um procedimento sumário. O que significa um procedimento sumário? Mais rápido. Vocês lembram lá do processo administrativo, que se tiver denunciante, tem que usar o denunciante, tem que ouvir o denunciante, depois tem que ouvir o acusado, depois as testemunhas da comissão, depois a testemunha lá do acusado, aí vai para as alegações finais. Das alegações finais, a comissão tem que fazer o relatório vai para a decisão da autoridade competente que instaurou o processo administrativo, ou seja, é um processo muito longo. Você pode ter certeza aí que esse processo administrativo, desde o início até a sua efetiva conclusão, no mínimo 6 meses. Pode ter certeza disso. Aí o legislador falou o seguinte, não, mas e o caso do cara abandonar o cargo, não é isso? Então, o legislador do Estado de São Paulo criou um procedimento próprio, chamado do processo por abandono do cargo ou função e por inassiduidade, previsto no artigo 308 e 311. Então, na aula de hoje, nós iremos analisar aqui quais são os procedimentos que a administração pública deverá adotar no caso de abandono de cargo aí. Bacana? Próxima aula a gente vai trabalhar recursos e depois revisão. E aí nós estamos finalizando esse capítulo aí, capítulo 8, que é o processo administrativo disciplinar. Então vamos lá. Primeiro artiguinho 308. Verificada a ocorrência de faltas ao serviço que caracterizam abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, o superior imediato comunicará o fato à autoridade competente para determinar a instauração de processo administrativo disciplinar. Tá certo? Processo disciplinar, instruindo a representação uma cópia da ficha funcional do servidor e atestados de frequência. Então está aí para vocês. Então, o artigo 308, ele vai instituir o quê? A instauração do processo. Primeira coisa, o que está importante aqui? Uma obrigação do chefe. Quem que é o chefe? É o superior hierárquico imediato. Então, o tal do superior hierárquico imediato é o chefe? É o chefe. O chefe, ele é gestor de pessoas, então ele tem a responsabilidade na repartição. Então, a partir do momento que ele identificar o caso de abandono de cargo, tá certo? Ou inassiduidade previsto na legislação, ele tem a obrigação de representar, denunciar, representar esse sujeito a quem? A seu superior, ao superior hierárquico, apresentando provas disso. Como é que ele vai provar? A apresentação da ficha funcional e os atestados de frequência. Pronto, beleza. E aí? E aí, a nossa aula é sempre completa. Eu quero dizer para vocês sabem como é que caracteriza, gente, o abandono de cargo? Professor, eu lembro que nós já vimos esse cara aí. Exatamente, nós já vimos esse sujeito aqui. Em aulas passadas. Então, o professor, como é professor do coração, o professor vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma ajuda à memória. Não pode ter preguiça para estudar, gente. Você tem que ter energia, força de vontade, alto astral. Isso vai fazer você mover mundos e fundos. Vamos lá, artigo 256. Será aplicada a pena de demissão nos casos de, inciso 5º, ausência do serviço sem causa justificável por mais de 40 dias interpoladamente durante um ano.
Então, se você tiver aí 45 dias de falta aí durante o ano, você vai receber a pena. Detalhe da pegadinha, ó, sem causa. Agora, com justificativa, né? Tá certo? Com causa justificável, não é pena, pegadinha. Professor, só isso? Não. Aí nós temos o parágrafo 1º, que completa o 256. Então, assim, considerar-se-á abandono de cargo o não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos, ex-vine do artigo 63. Então, aí, a chefia que vai gerenciar as pessoas, ele tem que observar esses 2 pontos. 45 dias de um ano ou 30 dias. Então, aconteceu isso. 45 dias aí como é que é o nome? Interpoladamente, né? No nosso dia a dia, dificilmente a gente usa uma palavra dessa, né? Só em concurso mesmo, né? De um ano ou 30 dias, vai receber um processo administrativo disciplinar sumário para perder o cargo, né? Bacana? Então são os casos, a causa aí que provoca isso. 309. Não será instaurado processo para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, se o servidor tiver pedido exoneração. Professor, o cara pediu para sair, ele foi embora, como é que é o nome? Ele pediu exoneração. É claro, se ele pediu exoneração, ele não tem por que sofrer um processo aí disciplinar de abandono de cargo. Ele não faz mais parte dos quadros da administração pública, né? Tá certo? Muita gente faz isso, ele fica lá e quando vê que vai fazer o processo, ele pede para sair e acabou. 310. Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório, ou por ocasião deste, né? E, finalmente, o artigo 311, ele traz o seguinte, professor, o que traz o 311? O legislador de São Paulo quis o seguinte, olha, nós vamos aceitar motivos para justificar a causa somente aqueles previstos no 308. A defesa só poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo legalmente justificável, né, para se defender no abandono de cargo. Professor, é só isso? É só isso, né? Vamos aqui por uma frase aqui de mudança, né, para a gente encerrar essa aula curta nossa. É impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Olha aí, então para você mudar, você tem que mudar primeiro a sua mente, a sua cabeça, o seu modo de ser. E se você não mudar, você não progride. Então a mudança é fundamental para essa mudança, né? Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.